Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. Hoje eu vou contar a história de um santo que é Papa e também é doutor da igreja. Tal como eu falei, por exemplo, do São Leão Magno, hoje eu vou falar do São Gregório Magno. Só por curiosidade, esses dois estão entre os melhores papas de toda a história da Santa Igreja. Os dois são tanto papas quanto doutores, e os dois também são os únicos papas da história que tem o nome Magno, né? Que tem a honra de carregar o nome Magno, que significa o grande, ao longo de toda a história. E constantemente, se você for ver uma lista dos melhores papas da história, São Gregório Magno e São Leão Magno vão sempre estar lá entre os primeiros lugares. Inclusive, eu posso talvez um dia fazer um vídeo sobre os 10 melhores papas da história, por que não? Mas bem, falando agora do próprio São Gregório Magno em si, é que eu iria começar esse vídeo. São Gregório Magno, ele nasceu no ano 540, em Roma. Ele veio de uma família rica e extremamente devota, piedosa e virtuosa. Para você ter noção do quanto sua família era tão espiritualizada, sua mãe e suas duas tias também, tal como ele, são aclamadas como santas católicas. Então ele já vem de uma família bastante religiosa e desde muito novo ele foi educado na fé com uma sólida educação clássica. Ele aprendeu filosofia, direito, retórica, as artes liberais e todo o resto que vocês já conhecem. E seu pai, ele era meio que o grande chefe patrono da família, porque ele era o que carregava realmente o nome nobre, digno dos seus familiares. Afinal, seu pai foi tanto senador quanto prefeito de Roma, então ele era considerado um homem muito importante e muito respeitado. Então, para ele conseguir carregar o nome da família e honrar especialmente o nome do pai, ele foi tanto criado estudando o catolicismo, o magistério, a fé e a doutrina católica, mas também foi muito criado, né, estudando políticas, relações diplomáticas, história, geografia, direito, economia e todo o resto. Então, ele era realmente desde jovem bastante culto, bastante erudito, com muito conhecimento e com muita sabedoria. E a influência que ele teve do pai fez com que ele, desde muito novo, tivesse bastante noções diplomáticas. Ele conhecia muito de política desde muito novo, desde muito criança, e ao mesmo tempo também aprendeu a importância da fé, das virtudes, da vida santa com a sua mãe. Então ele já desde muito criança ia sempre à igreja com ela, sempre aprendeu a história dos outros santos, sempre leu a Bíblia, especialmente os evangelhos, os salmos, sempre memorizou vários versículos que o inspiravam, enfim. Então ele tinha essas duas influências muito interessantes. Então, seguindo mais a honra, o nome do pai, quando seu pai deixou de ser prefeito de Roma, foi ele que imediatamente ocupou esse cargo. Ele, ainda muito novo, se tornou o grande, respeitado prefeito de Roma, que desde aquela época já era uma cidade muito grandiosa e tal. Era basicamente o centro da Europa, a grande capital do mundo. E ele, como prefeito, como eu falei, por ele ter muito conhecimento desde muito novo, todo mundo já imaginava que ele faria uma ótima administração, mesmo ele sendo muito novo. Mas ele não só fez uma ótima administração no sentido político, diplomático, econômico, estratégico, enfim, como ele também focou em várias outras coisas que seu pai e seus antecessores não tinham focado. Ele, por exemplo, dava muita importância para os mais pobres e para os mais necessitados, como as viúvas, os órfãos, os doentes, enfim. Então ele sempre buscou ajudar muito essas pessoas e ele também se aproximou muito da igreja. Ele acreditava que a política devia servir especialmente a Deus e não aos homens. E ele sonhava com uma espécie de reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E com essa ideia de que a política deve estar unida à fé,
para então honrar e adorar o nome de Deus, ele se aproximou muito, especialmente da ordem beneditina. São Gregório Magno, ele foi um dos maiores devotos de São Bento de toda a história da Santa Igreja. Ele realmente amava muito São Bento, era muito devoto dele e amava especialmente a Santa Ordem Beneditina, que era uma ordem muito recente. São Bento havia morrido há poucos anos, então era que estava crescendo bastante. Ele quis se aproximar mais dessa ordem e também fazer com que ela se expandisse cada vez mais. Então ele, enquanto prefeito de Roma, se tornando amigo de vários monges beneditinos, se tornando um amigo muito próximo do abade, do mosteiro de Monte Cassino, que foi o mosteiro principal fundado por São Bento, onde ele morou. Então ele se aproximou muito da ordem, conheceu o carisma, a rotina e os hábitos da vida religiosa beneditina e fundou diversos mosteiros. Inclusive, vários beneditinos de outra cidade iam para Roma se refugiar lá, porque tinham lugares que eles não eram ainda muito bem aceitos, por ser ainda, como eu falei, uma ordem muito recente e tal, e acabavam se refugiando em Roma, porque eles sabiam que o prefeito de lá era muito aberto, era muito amigável, era muito conhecido e respeitado entre os beneditinos e queria expandir tal ordem. Então a ordem beneditina começou a se concentrar muito em Roma, muito por conta do São Gregório Magno. E isso foi muito bom não só para a ordem, mas para as várias pessoas do lugar, já que a ordem beneditina sempre foi conhecida por investir muito na cultura, como na música, arquitetura, literatura. Eles também sempre faziam muita caridade, fundando orfanatos, escolas, enfim. Então, a administração de São Gregório Magno enquanto prefeito de Roma foi excelente. Todos adoraram a sua administração. Lembrando, ele ainda era muito novo e ainda assim fez uma administração até muito melhor do que a seu pai, por exemplo, que já era um homem muito respeitado. E por ele ter se aproximado tanto assim da ordem beneditina, por ele amar tanto São Bento e por ele ter uma espécie de vocação, mesmo que ele não conhecesse, ele tinha uma vocação para a vida religiosa. É porque ele foi criado desde muito novo, tanto em um lar político quanto em um lar muito religioso. Então ele sempre teve as duas vocações muito latentes nele. Ao mesmo tempo que ele tinha um talento político muito grande, e ele conseguiu provar isso a todos, como ele também tinha uma ardência, tinha uma vontade, uma sede infinita por Deus. Tanto que ele misturava a política com a vida religiosa, porque ele usou a política especialmente para servir a Deus. Mas então, após trazer vários frutos bons, para a cidade de Roma, ele quis definitivamente consagrar sua outra vocação, que era realmente a vocação religiosa. E ele acreditava que não tinha nenhuma outra maneira de fazer isso do que senão ele próprio se tornar um monge beneditino. Ele queria entrar para a ordem, queria entrar para o mosteiro beneditino, e foi isso que ele fez. Após então encerrar a sua carreira política e deixar o cargo de prefeito de Roma, sendo aclamado como um ótimo prefeito, ele doou todos os seus bens materiais aos pobres, que eram muitos, distribuiu ele a todos eles e então adotou o hábito religioso e se tornou um monge beneditino e imediatamente foi acolhido, porque ele era muito conhecido, respeitado e amigo de todos os monges, e eles sabiam da sua sabedoria e também da sua santidade. Ele já era visto como um homem santo em vida. E ele conseguiu mostrar a todos como que um político deve agir, de forma não egoísta, gananciosa, não, mas de forma santa. E ele, assim que virou monge, ele já começou então a também mostrar seus outros frutos, seus outros talentos, que seriam seus talentos teológicos. Ele, embora fosse um homem de saúde um pouco frágil, ele era um homem muito produtivo, porque ele era realmente um sábio, um teólogo, um doutor. Ele conhecia muito as Sagradas Escrituras, o direito canônico, o magistério, a tradição, a patrística, enfim, a vida dos santos. Inclusive, ele é considerado um dos maiores conhecedores da vida dos santos que já existiu. Ele realmente se aprofundava, estudava muito isso e conhecia a vida completa de diversos santos católicos. Então ele era realmente um profundo teólogo e ele já começou a escrever diversas cartas, livros, homilias, diálogos, comentários bíblicos.
E por ele então começar a mostrar seus talentos como teólogo, como doutor, como defensor da fé, o Papa, que na época era o Pelágio II, acabou o enviando a Constantinopla para uma missão diplomática e religiosa, porque ele conhecia a sabedoria da fé de Gregório e acabou enviando ele para lá, para então cumprir essa importante missão. E lá ele ficou por 6 anos também cumprindo tudo que o Papa havia ordenado a ele. E após ficar 6 anos lá e conseguir fazer tudo o que tinha que fazer, conseguir realmente cumprir sua missão, ele retornou a Roma e imediatamente foi elevado ao nível de abade. Ele se tornou abade do mosteiro beneditino e não só isso, como também o Papa Pelágio II o tornou o conselheiro pessoal dele. Então ele já era um homem muito íntimo, muito próximo ao Papa, então todo mundo já via ele como uma espécie de segundo Papa, não segundo Papa, digamos assim, mas a pessoa que está no segundo nível mais alto da igreja, digamos assim. As pessoas viam a única pessoa que estava acima dele na hierarquia da Santa Igreja Militante aqui da Terra como Papa, mas ele era já visto como que estava no segundo lugar no comando, tamanha era a sua proximidade com o Santo Padre, com o Vigário de Cristo. E ele foi muito próximo, muito amigo do Papa Pelágio II e sempre fez ótimos conselhos a ele. E o próprio Papa já o considerava também um homem santo e também se inspirava nele, se inspirava na sua sabedoria, suas virtudes, seu autocontrole, enfim. E então chegou um ponto em que o Papa Pelágio II acabou falecendo e imediatamente todos os cardeais, monges, bispos, padres, leigos, enfim, imediatamente já queriam, acima de tudo, o Gregório como novo Papa. Esse era o nível do respeito que as pessoas tinham a ele, porque viam ele como um homem muito caridoso, muito amoroso, que tinha muito autocontrole, que realmente conseguia transmitir a paz, que era um homem muito sábio, conseguia resolver conflitos, trazer a ordem, a paz e a tranquilidade a todo lugar que ele ia. Então, imediatamente achavam que ele seria um excelente Papa e pediram para ele ser. Mas olha que curioso, ele não quis, de início ele acabou recusando todas as ofertas para virar o novo Papa. Isso inclusive mostra o seu caráter, porque tem uma frase de Platão que diz: uma das maiores características de um líder é que ele não faz questão de ser um líder. E tal era o caso do Gregório. Ele não queria ser Papa, primeiro, porque ele sabia que era muita responsabilidade, ele não se achava ainda preparado para isso. Segundo, porque, como eu falei, a saúde dele era muito frágil, ele sabia que como Papa ele fazia muita coisa, tal, então ele achava que ele não ia conseguir cumprir sua função como Papa tendo a saúde que ele tinha. Lembrando que o Bento XVI ele renunciou como ser o Papa, né? Ele deixou de ser o Papa justamente por sua saúde muito frágil, que ele não estava realmente conseguindo cumprir suas tarefas, sua missão. E era mais ou menos esse o caso do Gregório. Mas após muita insistência, muitos pedidos, muita aclamação de todo mundo, ele não viu jeito e acabou aceitando. E ele, como Papa, como eu falei, foi um dos melhores de toda a história. Tem aqui uma lista dos maiores feitos dele, que são muitos. Eu nem consegui enumerar todos, mas entre eles nós podemos falar a catequização dos povos bárbaros, porque por anos os povos dos lombardos, que era um povo muito bárbaro, violento, agressivo, sanguinário e que matava católicos. Bem, São Gregório Magno, com toda a sua sabedoria, calma e santidade, conseguiu aos poucos trazer os lombardos para a fé católica. E ele conseguiu isso conquistando a amizade da rainha dos lombardos e se tornando uma espécie de amigo e muito próximo a ela, enviando muitas cartas e tal, conversando realmente com ela. Ele conseguiu fazer com que a rainha dos lombardos se convertesse ao cristianismo, e isso fez com que a rainha pedisse ao rei dos lombardos para que ele parasse de perseguir os católicos e começasse a aceitar a catequização do povo, e o rei acabou aceitando. Então, basicamente, São Gregório Magno conseguiu resolver um conflito que estava durando há muitos anos já. Ele conseguiu finalmente trazer os lombardos, que é um povo muito bárbaro, para a fé católica. Isso foi muito importante, foi muito inovador. As pessoas realmente começaram a aclamar o Gregório ainda mais por conta disso.
E como eu falei, por ele ser um monge beneditino em essência, ele quis expandir ainda mais a ordem beneditina por toda a Europa. E em vários lugares em que os beneditinos não eram ainda muito bem aceitos, começaram a ser aceitos e até aclamados, bem-vindos e amados por conta de São Gregório Magno, que sempre investiu muito na expansão da ordem, fundando diversos mosteiros por vários países de toda a Europa. Além disso tudo, ele também continuou a fazer o que ele fazia como prefeito, isto é, dar total prioridade aos mais pobres. Ele criou diversas, realmente dezenas, quase que centenas de escolas, orfanatos e asilos, todos públicos, todos realmente gratuitos, abertos a todos, porque eram regidos pelos religiosos, pela Santa Igreja Católica. Ele fundou diversos por toda a Europa e isso fez com que, na época, ele fosse apelidado de Pai dos Pobres. E se você tem uma certa desconfiança com esse nome, por conta de certos políticos que já passaram aqui pelo Brasil, se vocês me entendem, relaxem, porque o nome Pai dos Pobres realmente faz muito sentido e se aplica verdadeiramente ao São Gregório Magno, e não a certos políticos por aí. O São Gregório Magno era realmente alguém que dava muito valor, dava muita prioridade aos pobres. Foi talvez o Papa que mais os ajudou. Ele inclusive acolhia vários refugiados de guerra e tal. Era um homem realmente muito caridoso, muito amoroso, que sempre deu muito valor para a caridade, para a esmola, enfim. E ele, como eu falei, era também um homem muito culto, muito estudioso. Ele fez uma coisa realmente absurdamente inovadora, que foi fazer uma reforma na liturgia da igreja. O que ele fez? Ele basicamente incluiu os cantos gregorianos na Santa Missa. Se você já foi em uma missa que tem cantos gregorianos e viu a beleza inacreditável que é, agradeça ao São Gregório Magno, porque foi ele que decidiu incluir isso na Santa Missa. E para além disso tudo, ele também investiu muito na alta cultura, dando muito valor para a música, arquitetura e afins, e também escreveu a primeira biografia de São Bento de Núrcia da história. Tamanha era a devoção que ele tinha a esse santo, e também fez ao todo 850 obras que chegaram aos nossos dias. Na verdade, ele fez muito mais, mas o que realmente chegaram a nós até hoje, que realmente se conservaram, se perpetuaram até a idade contemporânea, foram ao todo 850 obras, incluindo cartas, diálogos, comentários bíblicos e homilias. Entre seus milagres, eu também posso citar a aparição de um anjo a ele, que o avisava acerca de do fim de uma peste que estava ocorrendo lá na Europa, de uma pandemia, de uma epidemia, melhor dizendo, e o anjo acabou revelando a ele o fim desta peste, e São Gregório Magno acabou realizando uma procissão com a imagem da Nossa Senhora, que acabou realmente afastando de vez a doença e acabando com a epidemia. Também outras coisas, ele também foi responsável pela multiplicação de pães e grãos que ele queria realmente trazer aos pobres, que não tinha muitos alimentos. Então, com a sua oração, com a sua intercessão, a comida foi imediatamente multiplicada. Não é à toa que ele é considerado hoje também um doutor da igreja. Como eu falei, só existem 37 ao longo de toda a história da igreja, e São Gregório Magno é um deles. Ele que morreu no ano 604, com apenas 65 anos, e já em vida, como ele era considerado um homem santo, ele foi imediatamente aclamado como um santo pelo povo, pela igreja, pelos bispos, enfim. Então ele já era um santo, então ele já foi aclamado por todo o povo, por todo o mundo. Então, por esses e outros motivos, eu digo e afirmo: São Gregório Magno, rogai por nós. Amém.